Agora eu vou apresentar aqui a segunda parte do trabalho, né? Que não deu para manter as duas em um único vídeo. A metodologia do meu trabalho, né? Ele foi uma pesquisa exploratória descritiva, né? O método do projeto, a escrita e tudo mais. O meu estágio foi desenvolvido em duas escolas, né? Uma fundamental e um médio. Eu desenvolvi umas atividades ligadas à matemática, com auxílio de aparelhos tecnológicos, né? Como eu havia falado no começo da apresentação, aparelhos tecnológicos e softwares, buscando sempre aumentar o interesse dos alunos com a disciplina e estimulá-los à autonomia para buscarem as soluções de problemas por conta própria, né? E por fim, a gente avaliou ele para medir e comprovar a efetivação da aprendizagem. Também teve o roteiro de entrevista e de observação. As observações, um pouquinho das informações que eu obtive, né, ao longo do estágio, né? As escolas de atendimento integral, que é o período, né, funcionava manhã, tarde, e a de ensino médio ainda funcionava à noite. Ambas contavam com equipe de apoio, atendimento especializado, né, para os alunos especiais, ambos com intérprete de Libras, a caracterização do conselho de classe. Ambas as escolas tinham um conselho de classe, né, composto por parte do corpo docente, por alguns alunos, sempre focando na democratização, né, do ensino e das decisões. A descrição e os objetivos do PPP, né, também foi uma coisa que eu citei muito no meu trabalho. Esse é o roteiro de entrevista, foram as questões que eu utilizei no meu trabalho, né, para o professor, perguntei a formação, há quanto tempo estava formado, a experiência profissional, se era ele que definia a programação curricular das aulas de matemática, como era feito, quais eram os conteúdos que ele considerava mais importantes no trabalho com a matemática para o ano de escolaridade que ele trabalhava, né, os conteúdos matemáticos que ele tinha mais afinidade, os temas que os alunos demonstravam mais interesse, né, os recursos metodológicos que ele utilizava, como ele lidava com os alunos que apresentavam mais dificuldade, a forma de avaliação dele, sobre as necessidades de mudança, transformações, que envolve ali o processo, né, da escola dos discentes, o que ele proporia para uma possível melhora. Sobre a vivência do estágio, eu pontuei um pouquinho aqui da escola, né, da escolha da instituição concedente, das instituições, no caso, o roteiro de entrevista, de observações e algumas observações, né. O estágio se iniciou com a escolha da escola, né. Eu conversei com o diretor, com os professores da área que se faziam presentes, né. Eles me explicaram um pouco da metodologia deles em sala de aula, metodologia na qual eu me identifiquei bastante, né, porque eles têm uma maneira de pensar. Eram professores jovens, eles têm uma maneira de pensar muito parecida com a minha. Logo após essa conversa inicial, né, eu dei início ao roteiro de entrevista e o de observação, né, que eu precisava de algumas informações da escola e dos professores, onde eu identifiquei características organizacionais da instituição, né, como eu havia dito, um pouco sobre a infraestrutura, o projeto político-pedagógico, PPP, o regime escolar, e também identifiquei a caracterização do corpo docente da escola, né. Depois eu combinei com alguns dos professores com turmas de diferentes horários, né, para que eu pudesse observar a turma e a aula. E eu observei um pouco sobre a metodologia de um professor em específico, que utilizava um pouco do que eu falei no meu trabalho, né. Ele abordou essa parte da tecnologia, ele gostava muito de abordar isso. Ele utilizava funções com a ajuda de softwares, construção de gráficos, ele falou também sobre alguns conhecimentos históricos de aparelhos tecnológicos. Dava para perceber que com essas metodologias ativas utilizadas, né, pelos professores, existia um maior engajamento por parte dos alunos. O alvoroço era grande quando eles descobriam que a gente ia utilizar aparelho tecnológico durante a aula, ferramenta que eles costumam usar rotineiramente, né. No final das observações, em uma conversa que eu tive com o professor, a gente debateu um pouco sobre como a concentração dos alunos aumenta frente a uma aula com metodologia ativa, comparado a uma aula tradicional, né? A gente falou também da importância da formação continuada e da adaptação dos professores, de estarem constantemente aprendendo para repassar o conteúdo da melhor forma possível para os alunos. Eu considero que a minha experiência nesse estágio foi muito válida e extremamente enriquecedora,
né? Eu trabalhei na área que eu sou apaixonado, eu pude, durante esse tempo, sentir coisas que eu sempre tive curiosidade, né? A sensação ali de observar de perto uma aula de um professor, tendo a oportunidade de perguntar algumas coisas técnicas para ele, né? Eu conheci durante esse período pessoas extremamente interessantes, que me ajudaram a aprender mais e que me passaram, mesmo que em um curto período de tempo, um pouquinho da sua experiência, né? De forma geral, eu fiquei muito satisfeito com o meu estágio, eu pude aprender bastante e também pude aplicar bastante do que eu já havia aprendido, né? Conheci novas pessoas e aprendi a me relacionar com elas no ambiente de trabalho. Eu acredito que durante esse período eu pude amadurecer um pouco, né? Tanto profissional quanto pessoalmente, que será uma coisa extremamente importante para mim no futuro. Essas são as referências do meu trabalho. Obrigado.